Bom, gente, vocês viram através do texto do Lacan ele mostrar como é que é importante esse objeto, né? Esse momento em que a criança nasce para a linguagem e como é que ela administra a falta do objeto. Para nós que trabalhamos com psiquismo, a gente chama de objeto. Objeto é esse ser amado, esse ser querido. A criança, a partir dessa administração, dessa perda da mãe, ou de quem cuida, de quem ela considerava até então uma extensão dela, ela passa a entender que não é. A partir desse momento em que ela enxerga isso, ela passa a se enxergar, de certa forma, ainda não se veja completamente como um eu, ela ainda vai demorar muito para deixar de dizer a fulaninha para falar eu, ela vai dizer o nome dela. A Maricota, a Joaninha, a Daniela, a Marcela, a Eleonora, mas ela não vai falar ainda eu. Vai demorar muito dela. Isso é um momento ainda que ela não sabe nem o nome dela ainda. Ela é a neném, às vezes, mas ela ainda não fala o nome dela. Aliás, ela não fala nada. Ela está aí começando a ela. Mas nesse momento ela já tem a noção de que ela tem um objeto que ela perdeu e que ela tem como administrar essa perda aí, a volta e que na verdade ela não tem coisa nenhuma. Então, uma das questões da pulsão, que eu falei para vocês, é o objeto. Vocês acabaram de passar pelo objeto. Chegar no objeto. A gente vai trabalhar um pouquinho mais com relação ao objeto. Agora, é importante entender. Nós chamamos de objeto. Parece coisa fria, né? Não, não é objeto. Objeto é o objeto amado, objeto que você perdeu. E aí, como diz o Freud, a pulsão nunca vai conseguir chegar no objeto. Ela contorna. Como é que é contorna? Aí você vai para a creche, tem os amiguinhos da creche. Aí depois você tem uma sua melhor amiguinha para brincar. Depois você tem o seu melhor colega, companheiro e tal, de brinquedos. Aí você vai andando e chega na adolescência, arranja um namorado ou namorada. E aí é o objeto de amor. E aí vai embora, tem o marido, tem as crianças, tem... Enfim. Então, as relações, na verdade, com o objeto são relações objetais. Não é que seja a mesa, cadeira, ou... Isso até é também. São coisas que você vai investindo de libido. E aí você vai se construindo. A partir daí são pessoas, são coisas que você vai botando no seu entorno, na sua vida, que vai constituindo você, complementando você. E aí, às vezes, na rede se encontra uma pessoa falando, meu Deus, como é que eu faço para esquecer o namorado que eu perdi e tal, blá, blá, blá. É o objeto perdido. Mas aquele namorado, ele não é esse objeto que a criança se deu conta. Ela já há muito tempo já se deu conta que ela perde o objeto. Ele é só mais um objeto, porque a partir daí ela vai buscar outros objetos. Desde que ela percebe essa voltar, a partir daí ela começa a buscar outros objetos. E aí, essa perda do objeto, às vezes, a pessoa fica viúva, é comum vocês verem, o defunto veio buscar, não, o defunto veio buscar. O sofrimento foi de tal porte que o parceiro vai embora, o outro morre, 6 meses depois acabou. Tem um infarto, ou tem um AVC, ou tem qualquer coisa e vai embora. É comum. Porque está tão colado, que vai embora, né? Não é que o defunto veio buscar, é porque acontece isso até. Então, a perda, aquela minha cliente, o que aconteceu? Ela foi expulsa, ela ficou sem margem de qualquer conexão objetal, ela já tinha perdido a família toda, que tinham todos morrido. O que sobrava? A filha e o neto que tinha nascido. De repente ela não tem direito nem a filha nem ao neto que tinha nascido. O que sobrava para ela?
Então, ela ia vir, eu falei para vocês, na época que eu apresentei o caso, ela até que vivia, ela dançava, ela saía, ela comprava coisas, ela viajava, mas ela não tinha nada, ninguém que fosse representativo afetivamente para ela. Então, isso adoece, tá? Antes de dar continuidade, a gente vai continuar. Eu queria explicar, eu falei no vídeo, acho que 55, talvez, ou 56, talvez 55, não sei. Da tal pessoa que era, acho que foi 55, junguiana, psicanalista junguiana, e que eu pensei que era um argentino. Eu falei, os argentinos geralmente sabem Freud, mas nesse caso, não, o cara não é argentino, ele acabou se identificando, ele é valenciano. E ele faz uma confusão tão louca que ele foi fundador de uma sociedade lacaniana, depois ele se meteu com os americanos, ele mistura diferente com não sei quem, com não sei quem lá, com os americanos, se mete com o Winnicott, depois ele atravessa, vai para Chris, que é o pessoal da Hartman, Chris e Levenstein, né, aquele grupo do ego, enfim, ele vai embora, lá vai ele, e aí ele diz que hoje ele faz parte de um grupo lá em Valência, quer dizer, o camarada é espanhol, tá? De qualquer maneira, tanto faz. O que importa é o seguinte, ele não consegue enxergar que não tem, se o Jung e o Freud, os dois não se declaram possíveis um para o outro, a gente não pode, não, vou forçar uma barra aqui e vou casar um com o outro. Não, não pode, a gente tem que respeitar. Enquanto que o Lacan, ao contrário, Lacan se declara lacaniano, e, na verdade, freudiano, né? E ele assume uma postura de retomar a importância do que o Freud fez e limpar, tirar a teoria do ego, tirar uma porção de coisas que pareciam com a biologia e com a psicologia, e limpar a psicanálise de volta. Mas se declara freudiano até o final da vida. E quando dissolve a escola, de acordo com o livro da Elisabeth Rodinesco, que é de 100 anos da psicanálise na França, no segundo volume ela mostra que ele dissolve a escola porque era um monte de pavões. Eu sou a E, eu sou a ME, eu sou não sei o quê, e ele não queria morrer e deixar aquilo. Isso está na Elisabeth Rodinesco, que é uma pessoa que era filha da Genie Aubry, que era uma mulher ligada ao Lacan, muito próxima do Lacan, uma médica, uma psiquiatra infantil muito importante, e ela é a mãe da Elisabeth. Elisabeth acompanhou toda a crise do Lacan, por isso ela virou jornalista e pôde escrever. Mais tarde, um dia ela se declarou psicanalista, mas isso é um assunto dela. Não acompanhei como é que ela chegou de jornalista a psicanalista e até que ponto isso faz coerência, não sei. De qualquer maneira, a parte jornalística dela é muito interessante. O livro 100 anos de psicanálise são 2 volumes. No segundo volume está toda a história do Lacan. Eu recomendo a vocês. Quem quiser entender tudo o que aconteceu, quem foram os alunos do Lacan, como era o Lacan, como é que ele vivia, porque ela era criança, ela tinha 10 anos. E o Lacan, quando ficava muito nervoso, ia na casa da mãe dela, e embora tenha sido analista também dela, na mãe dela que ele ia lá desovar tipo assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo isso. Então ela era meninazinha de 10 anos, assistia tudo o bafafá. E aí, quando ela virou jornalista, ela fez esse livro. Vale muito a pena. Até porque quem inventa que, eu estudei com Lacan, muito bem, tá lá a lista de todo mundo que estudou com Lacan. Então, e eu fiz análise com um camarada que é discípulo direto do Lacan, ou que fez análise com Lacan. Você tem ali a lista de todo mundo, porque ela bota todo mundo. Quem foi e quem não foi. Quem estava e quem não estava. Então, ali é ótimo, é como se desse um escavador. É o livro 100 anos de psicanálise na França, o volume 2 é a parte do Lacan. Até o volume 2, o volume 1 inteiro, todo o resto, os antecessores, né, os antecedentes.
até chegar, e você vai, a partir do volume 2 é puro a história do Lacan, as confusões, quem era e quem não era. A gente vai dar continuidade, mas eu quero só isso, me certificar que vocês entendam o que nós consideramos objeto. O objeto é isso, é o ser, é o outro que vai te complementar, só que ele nunca vai te complementar. Não existe essa possibilidade de complemento absoluto. E esse outro vai embora um dia, ou porque morre, ou porque ou troca de pessoa, ou porque isso, ou porque aquilo. Ou às vezes a sua casa, você tem que perder a sua casa. Mas você joga a energia psíquica nessas coisas, nesses objetos da sua vida. A partir do momento que você tem esse nascimento como ser da linguagem e começa a dominar o objeto, você passa também a se encher de coisas e fazer os seus objetos, fazer os seus espaços, e a constituir seus lugares, e a se mexer, etc. E você pode perder tudo. E pode não suportar uma falência, não suportar a perda de uma propriedade, não suportar eu ter que perder, por exemplo, meu terreno todo vai ter que acabar porque vai passar uma represa e pronto, e aí adoece. Então, a gente tem na clínica pessoas que, porque tiveram perdas objetais graves, embora esse objeto não complementasse, mas ele não faz de conta, por isso que o objeto é petita, Lacan chama, é um semblant, é um faz de conta de objeto, que nunca vai complementar você, né? Mas você tem a ilusão que você tem os filhos, que você tem a casa, você tem os seus móveis, tem os seus... de repente você perde tudo, né? Você ficou viúvo. Aí os seus filhos exigem que você venda tudo que você tem para dividir, da noite para o dia você tem que mudar de casa, perder suas coisas, perder seus quadros, acabar. Você vai ficar com um pouquinho do que você era, porque tem que dividir. Pronto, já deu problema, já começou o abacaxi aí, a sua vida da noite para o dia já é outra, né? Isso adoece sim. Agora, se vai fazer um fenômeno psicossomático ou não, veremos. Porque para fazer um fenômeno psicossomático, você tem que estar posicionado. Mas para adoecer, basta que você não administre bem a perda do objeto, que é o próximo passo que o Lacan vai dar agora, é como é que tem as tentativas de administração da perda do objeto, tá? Então, entendam que a gente chama de objeto, parece uma coisa fria, não, mas é porque é o que vai te complementar. Mas nada, na verdade, vai complementar. E isso é um dos 4 coisas da pulsão. Então, a pulsão tem impulso, tem objeto, tem alvo e tem fonte, né? Então, a gente tá vendo aqui objeto, tá? Bom, e vocês já sabem que o camarada, não adianta ele ficar se explicando, ele fez uma bagunça danada, mas ele não é argentino, é de valenciano, ele é espanhol, tá? Mas ele continua convicto que ele vai, que é a nova psicanálise, que ele vai juntar Freud com Jung. Isso não vai ser possível. Não vai ser possível, porque até os dois autores dizem que é impossível, e de fato é. Se você estudar os dois, o Jung escreveu muito, são uns 24 livros mais ou menos. Tem que ler muito o Jung, não é pouca coisa não, escreveu muito. Então, você tem que saber, Jung e Freud, não é simples, tá? Para poder, mas ele próprio declara e o outro também, os dois brigam. Na verdade, essa briga acontece lá em 1913, porque o negócio vem mal amarrado lá desde 1910, por aí o negócio já vem mal. Então, são anos de muita tensão ali, tá? Não tem nada a ver um com o outro. Um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra. Encerrou. Jung fica escrevendo sobre isso e Freud simplesmente escreve textos teóricos, né? Introdução ao narcisismo, luta e melancolia, etc., quando o Jung sai. Mas não faz nenhum comentário. Já o Jung fala para burro do Freud e tal, nos livros lá dele, tá? Bom, então a gente deixa por aqui, vocês já entenderam o que é o objeto. Aliás, o Jung não suportou muito bem a perda do Freud como objeto.
né? Falava para já o Freud administrou aquilo, tipo assim, é mais um que vai, já foi o Wilhelm Reich, na verdade é o Wilhelm Reich, que as pessoas falam, já foi embora, Wilhelm Reich, já foi embora, né? Não, no caso, não, o Freud ia administrando assim, não deu certo, e aí ele escrevia textos, e nos textos onde ele se administrava, mas o Jung não, o Jung fala, tá? Então, ele não, como ele também não para de falar do pai dele até o final da vida, o Jung. Ele não gostava do pai, ele não se dava com o pai, então alguns problemas objetais ele tem. O Freud administra as coisas de uma outra maneira, tá? Os dois são diferentes nas suas maneiras de administrar, suas perdas. Aliás, Freud perdeu muita coisa, né? Teve que terminar na Inglaterra, né? Já no final da vida. Enfim, até a gente vai agora ver como é que vai essa administração de objetos, tá? A próxima. Tudo através do Lacan.